Olá a todos, eu sou a doutora Carla Arruda, sou médica alergista e imunologista, especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Sou professora titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e coordeno o Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu gostaria de agradecer imensamente à ABRA e particularmente a Marise Amaral por essa oportunidade de abordar com vocês o tema pólipos nasais. Então, na minha apresentação, eu vou abordar o que são pólipos nasais, quais os sintomas que sugerem o diagnóstico de pólipos nasais, como é feito esse diagnóstico, qual é a relação entre pólipos nasais, asma e reação a anti-inflamatórios, quais são as estratégias de tratamento e quais são outras doenças em que a gente pode ter pólipos nasais. Então, os pólipos nasais são estruturas que se originam a partir da mucosa do nariz e dos seios da face. São estruturas inflamatórias, são descritas como pequenos cachos de uva, ou lágrimas, ou gotas, e são formações inflamatórias, de forma que elas não têm relação com neoplasias, ou seja, não têm nenhuma relação com câncer. Essas estruturas fazem parte de um quadro de rinocinusite crônica e progressivamente elas ocupam a cavidade nasal e a cavidade dos seios paranasais, causando uma série de sintomas. Podem ocorrer em qualquer idade, mas são raros em crianças. Então, normalmente, o pico de incidência dos pólipos nasais é entre 30 e 40 anos, então no adulto jovem. E quais são os sintomas que sugerem a presença de pólipos nasais? Então, pelo fato dessas estruturas ocuparem a cavidade nasal e dos seios da face, um dos principais sintomas é a obstrução nasal. Então, os pacientes não conseguem respirar pelo nariz, têm a voz anasalada, a sensação é de ter um resfriado que nunca melhora, tem dificuldade para respirar pelo nariz, principalmente à noite, podem ocorrer roncos, respiração oral, sensação de boca seca, dor de garganta. Um outro grupo de sintomas importantes é a presença de secreção. Então, a rinocinusite crônica, por conta dessa inflamação crônica, há um aumento da produção de muco. E essa secreção o paciente percebe tanto pela via anterior, eliminando pelas fossas nasais, mas também de forma posterior, quando essa secreção acomete a retrofaringe. Então, dá aquela sensação de um gotejamento de secreção que leva à presença de pigarro e tosse, sendo também uma causa de tosse crônica. Um outro aspecto importante é a presença de infecções de repetição. Então, essa inflamação crônica, com essa secreção abundante, a obstrução nasal favorecem as infecções bacterianas. Então, muitos dos pacientes apresentam infecções ou sinusites agudizadas recorrentes e normalmente nessa situação há uma mudança do padrão, aquela secreção fica mais amarelada, esverdeada, uma sensação de dor na face, peso na face, às vezes com febre, sintomas sistêmicos como fadiga. Mas principalmente as alterações do olfato são as alterações mais indicativas de pólipos nasais. Então, uma diminuição do olfato, que a gente chama de hiposmia, ou então a ausência total do olfato, que é a anosmia. E isso se associa com muita frequência também à perda do paladar. Então, a perda do olfato direciona muito para a possibilidade de pólipos e, juntamente com as outras manifestações clínicas, causa um prejuízo marcante na qualidade de vida. Então, uma vez feita a suspeita clínica de pólipos nasais, o paciente deve ser encaminhado ao otorrinolaringologista. Então, o otorrino vai fazer um exame que se chama nasofibroscopia, em que com o fibroscópio, com a câmera, ele olha o interior da cavidade nasal e ele faz a visualização direta dos pólipos. Além disso, também é utilizada a tomografia computadorizada dos seios da face, que vai dar uma ideia da extensão da doença. Um outro elemento importante no diagnóstico é a presença de eosinofilia, ou seja, aumento dos eosinófilos, que são um tipo de leucócitos,
que a gente vê no hemograma. Normalmente acima de 250 eosinófilos por milímetro cúbico é considerado uma elevação significante. Uma vez feito o diagnóstico de pólipos nasais, é muito importante a gente saber se o paciente tem asma e também a gente identificar um subgrupo de pacientes que têm pólipos e asma e que apresentam reações à aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais. Então, que tem a doença respiratória exacerbada por aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais, cuja sigla é DREA. Então, provavelmente algum de vocês já conhece essa doença. Então, anteriormente ela era chamada de síndrome de Sumter ou tríade de Sumter, mas hoje a denominação utilizada é a de DREA. Então, eu vou falar um pouco sobre esses anti-inflamatórios. Então, é um grupo de anti-inflamatórios que não é pertencente ao grupo dos corticoides. E o protótipo desse grupo é a aspirina, mas muitos membros desse grupo são utilizados com frequência na prática clínica. Então, o diclofenaco, o ibuprofeno, o piroxicam, o cetoprofeno, a nimesulida, o meloxicam e a dipirona, que também pertence a esse grupo. Então, esses medicamentos têm uma propriedade em comum. Eles inibem uma enzima no nosso organismo que é a ciclooxigenase 1. Então, inibindo a ciclooxigenase 1, ocorre uma modificação nas prostaglandinas e um aumento nos leucotrienos. Nos pacientes que têm reação a essas drogas, o aumento de leucotrienos é muito maior do que nos indivíduos que não têm, da ordem de 100 a 1000 vezes mais. E também o aumento da prostaglandina, principalmente prostaglandina D2, que causa uma reação inflamatória intensa. Então, o aumento de leucotrienos de prostaglandina D2 está associado aos sintomas clínicos. Então, quais são as reações que esses pacientes apresentam? Principalmente as reações respiratórias. Então, pode ser nas vias aéreas superiores, então aparecimento súbito de uma coriza abundante, uma piora acentuada da obstrução, aparecimento de espirros, coceira no nariz, mas também uma reação em vias aéreas inferiores, que é uma crise aguda de asma, uma exacerbação da asma que pode ser muito grave, com falta de ar intensa, chiado no peito, tosse, até mesmo crises que necessitam de intubação endotraqueal e internação em UTI pela sua gravidade. Então, isso é o cenário mais frequente. Mais raramente, o paciente pode relatar também reações cutâneas, tipo urticária, que são placas avermelhadas com intensa coceira no corpo inteiro, ou também o angioedema, que é o inchaço, ocorre principalmente ao redor dos lábios e ao redor dos olhos. E mais raramente também o paciente pode ter a reação sistêmica ou anafilaxia, em que ele tem 2 ou mais sistemas comprometidos, então reações respiratórias e cutâneas e às vezes sintomas cardiovasculares, como a hipotensão, perda da consciência e choque. Então, é muito importante a história clínica, investigar a fundo se há algum tipo de reação aos anti-inflamatórios, porque não existe nenhum teste laboratorial que confirme a reação a esse grupo de medicamentos. Muitas vezes a gente recorre até mesmo a familiares, como a esposa ou a mãe, para recuperar essa história de reação a esses medicamentos. É comum que os pacientes apresentem reação a múltiplos membros desse grupo. Às vezes reage à dipirona, ao ibuprofeno, à nimesulida. Então, isso é importante também verificar. E raramente vão reagir ao paracetamol, que é o acetaminofém, que é o Tylenol. Por quê? O paracetamol ele é um inibidor muito fraco daquela ciclooxigenase 1. Então, a maior parte dos pacientes tolera o paracetamol, mas há pacientes que também têm reações ao paracetamol. Então, uma vez documentada a presença de pólipos nasais, de asma e de reação à aspirina e a esse grupo de anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem o diagnóstico de DREA. Um outro componente importante do diagnóstico é que esses pacientes apresentam reação ao álcool. Então, eles apresentam a piora dos sintomas respiratórios e até 80% dos casos
quanto da ingestão do álcool. Então, a história clínica é importante, mas em alguns pacientes que não têm muito hábito de tomar anti-inflamatórios, ou tomaram há muito tempo, ou não têm certeza se o anti-inflamatório piora os seus sintomas, então esses pacientes devem ser encaminhados ao alergista. Então, o alergista, ele tem o treinamento para fazer o que a gente chama de teste de provocação oral com aspirina. Então, é um teste que tem um risco elevado, tem que ser feito com supervisão médica, com monitorização constante, de forma que alguns desses pacientes você consegue, então, identificar e constatar a presença de reação aos anti-inflamatórios. Então, uma palavra de cautela, não façam esse teste fora do contexto de uma supervisão do alergista e em ambiente hospitalar, porque envolve um alto risco, certo? Uma vez feito o diagnóstico, então, quais são as estratégias de tratamento? Então, quando a gente tem um caso inicial de pólipos em que não há ainda um preenchimento de toda a cavidade nasal e dos seios da face, esses pacientes podem responder ao tratamento clínico. Então, como que é feito esse tratamento? Então, é a lavagem da cavidade nasal com soro fisiológico em alto volume. Então, tipicamente nós usamos 250 ml, então uma lavagem de 125 ml em cada narina, seguida da aplicação do corticoide intranasal, que pode ser feito de duas maneiras, por spray, e aqui normalmente a gente usa dose duplicada em relação àquela dose que é usada de rotina na rinite não associada a pólipos nasais, ou pode ser feita por solução. Então, diluímos o corticóide na solução salina e fazemos, então, a irrigação da cavidade nasal. Na prática, muitos pacientes que têm pólipos nasais são tratados com corticóide sistêmico, em geral por via oral, ou até mesmo com injeções de corticóide de depósito feitas via intramuscular. Então, o corticóide sistêmico, ele é bastante eficaz. Normalmente os pacientes melhoram dos sintomas, melhoram da obstrução, muitas vezes recuperam o olfato, mas o grande problema, quando para o tratamento, os sintomas voltam. E nós sabemos, né, que o tratamento a longo prazo com corticóide sistêmico, ele é associado a uma grande quantidade de efeitos adversos, né? Vocês conhecem bem a hipertensão, diabetes, a obesidade, hipercolesterolemia, alterações ósseas, osteopenia, osteoporose, alterações oculares como catarata e glaucoma. Então, são efeitos muito indesejáveis, de forma que o tratamento a longo prazo com corticoide sistêmico realmente não é indicado, certo? Então, para muitos pacientes que não respondem à terapia tópica com corticosteroide tópico, então vão necessitar de um tratamento cirúrgico. Então, estima-se que mais ou menos metade dos pacientes com pólipos vão necessitar de cirurgia. E a cirurgia, então, normalmente é feita por via endoscópica, pelo otorrino, e ele vai, então, remover esses pólipos e esse tecido inflamatório. Normalmente é um procedimento muito eficaz, os pacientes melhoram muito, melhora também em termos de sintomas, a obstrução, muitas vezes você consegue então fazer esse tratamento tópico com mais eficácia, melhora o olfato, mas o grande problema é a recorrência dos pólipos. Então, esses pacientes, faz parte da história natural dos pólipos nasais, eles voltarem. E aquele subgrupo da DREA, que tem asma, que também tem a reação aos anti-inflamatórios, é o grupo em que você observa a taxa mais alta de recorrência desses pólipos. A gente tem pacientes que fazem cirurgia 2 vezes por ano, até 3 vezes por ano, para aliviar os sintomas. Para o subgrupo de pacientes com DREA, a gente tem uma terapia que é a dessensibilização e terapia a longo prazo com aspirina. É um procedimento também de risco, ele só é feito por alergista, que é treinado com esse procedimento, é feito em ambiente hospitalar, com paciente internado, e o objetivo dele é você induzir uma dessensibilização de forma que o paciente tolere 1.300 miligramas de aspirina por dia, e ele fica nesse tratamento por um tempo prolongado. Então, é uma terapia bastante eficaz.
O grande problema são os efeitos adversos também. Então, aqui, metade dos pacientes que fazem essa terapia, eles abandonam o tratamento por conta dos efeitos gastrointestinais. E uma outra preocupação é com a probabilidade, o risco maior de sangramento devido a essas altas doses de aspirina. Também para esse grupo de pacientes, frequentemente nós usamos antileucotrieno, que é no nosso meio nós temos o montelukast. Então, o que há de novo no tratamento dos pólipos nasais? Então, nos últimos anos, nós temos observado um uso dos imunobiológicos, inicialmente em asma grave. Então, talvez algum dos pacientes com asma grave que estejam me assistindo já utilizam imunobiológicos. Então, o que a gente usa há mais tempo é o omalizumab, nome comercial Xolair, que ele é um anticorpo anti-IgE. Então, esse medicamento está indicado para pacientes com asma grave que tenham uma asma induzida por um mecanismo IgE mediado. Em seguida, surgiram os anti-L5, que são medicamentos para asma grave eosinofílica. Então, nós temos dois no nosso meio, o mepolizumab, que é o nome comercial Nucala, e o benralizumab, que é contra o receptor da IL-5, nome comercial Fasenra. E mais recentemente, nós temos também o dupilumab. Então, o dupilumab, ele bloqueia duas citocinas muito importantes na resposta que a gente vê em doenças alérgicas, chamada resposta do tipo 2. Então, ele bloqueia IL-4 e IL-13. E ele é indicado, então, tanto para pacientes com asma, também com pacientes com dermatite atópica, que tem esse mecanismo tipo 2, então, com IgE ou com eosinofilia. Então, a grande questão hoje, será que esses imunobiológicos são eficazes para os pólipos nasais? E a boa resposta animadora é que sim. Então, recentemente foram realizados estudos com o dupilumab, que o nome comercial dele é o Dupixent, estudo multicêntrico, duplo cego, controlado com placebo, com um número grande de pacientes. Então, eu estudo, digamos assim, com o protocolo mais adequado possível, e nesses estudos, foi realmente constatado que houve uma melhora muito grande desses pacientes, com diminuição no próprio tamanho dos pólipos, quantidade de pólipos avaliada pelo otorrino durante a nasofibroscopia, e também melhora dos parâmetros de tomografia e principalmente melhora dos sintomas da obstrução e da anosmia, e muitos pacientes voltando o olfato, o que é uma sensação assim muito desejada, certo? Então, por conta desses estudos bem robustos, então o dupilumab foi aprovado tanto pelo FDA nos Estados Unidos quanto pela União Europeia, nos órgãos reguladores europeus, e recentemente também aprovado aqui no Brasil para o tratamento da rinocinusite crônica com pólipos nasais. Os outros biológicos também estão em estudos, inclusive estudos recentemente publicados, mas eles ainda não foram aprovados em bula pelas organizações regulatórias para a indicação de tratamento de rinocinusite com pólipos nasais. Então, esse é o grande progresso realmente no tratamento dos pólipos nasais. Hoje ainda há bastante discussão, o que seria melhor para esses pacientes, fazer a cirurgia, usar o dupilumab. Provavelmente a combinação das duas estratégias é o que vai provavelmente trazer o maior benefício para o paciente, mas claro que cada caso vai ser avaliado individualmente. Para finalizar, eu queria falar sobre algumas outras doenças em que a gente pode ter pólipos nasais. Então, uma dessas doenças é a fibrose cística, ou antigamente conhecida como mucoviscidose. É uma doença genética rara e normalmente ela cursa com sinusites de repetição e podem
pode aparecer pólipos. Então, quando chamar atenção para a possibilidade de uma fibrose cística? Quando esses pólipos aparecem cedo, logo na infância. E principalmente quando há também um comprometimento pulmonar com pneumonias de repetição, inclusive com sequelas como bronquiectasias. Mas é importante a gente considerar essa possibilidade porque mais raramente existem formas que são associadas a determinados tipos de mutações genéticas que não são tão graves e que podem se manifestar na vida adulta. Então, o diagnóstico inicial dessa doença é feito pela dosagem do cloro no suor e um nível de cloro acima de 60 miliequivalentes por litro, principalmente em amostras repetidas, é muito sugestivo de fibrose cística. E existe também métodos genéticos para a identificação de mutações. Uma outra possibilidade, quando a gente está diante de um paciente com pólipos nasais, é a possibilidade que ele tenha uma deficiência imunológica, então que seja uma imunodeficiência primária, e é principalmente por deficiência de anticorpos. Então, é uma possibilidade que a gente tem que considerar também quando há sinusite de repetição, pólipos e pneumonias de repetição ou mesmo infecções em outros locais. Normalmente essas pneumonias também levam a sequelas como bronquiectasias. Para esse diagnóstico, então, é indicada a dosagem das imunoglobulinas e também dosagens de anticorpos específicos para antígenos proteicos, como tétano, pólio, e polissacarídeos, como anticorpos antipolissacarídeos de pneumococo. E, finalmente, uma doença que é muito rara, que é a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é a sigla GEPA. E, previamente, era a síndrome de Churg-Strauss. Então, esse diagnóstico é feito pelo anátomo patológico do tecido, e onde são vistos granulomas e também alterações de vasculite. Então, é uma alteração que envolve também vasos sanguíneos, é uma doença bastante rara. Então, a gente deve considerar também essas possibilidades de diagnóstico diferencial. Então, eu gostaria de finalizar, então, a minha mensagem assim, principal é o paciente que tem asma sempre olhar a possibilidade de ter pólipos. O diagnóstico de pólipos nasais precoce traz um melhor prognóstico. Muitas vezes o paciente vai melhorar também da sua asma. É muito importante, então, a parceria do médico que cuida de pacientes com asma, seja o alergista, imunologista ou pneumologista, em parceria com o otorrino. Então, isso vai trazer um benefício muito grande para os nossos pacientes. E na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e no Hospital das Clínicas, o grupo de alergia tem o privilégio de trabalhar muito próximo em parceria com o grupo da otorrino, que é liderado pela professora Vilma Anselmo Lima, mas também do qual fazem parte a professora Fabiana Valera e o professor Edwin Tamashiro e toda a equipe. Então, esse trabalho é extremamente frutífero, essa colaboração, esse trabalho em parceria com o otorrino, de forma que a gente pode oferecer o melhor possível para os nossos pacientes, que muitas vezes têm um quadro assim bastante grave, sintomas com bastante repercussão em sua qualidade de vida. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Um abraço grande a todos.